Olha eu de novo aqui, não é? Hoje é o dia 30 de junho, minutos depois de ter gravado a lição número 3, agora estou aqui diante da lição número 4. E essa semana eu pretendo gravar a número 5, né? O sol já está querendo se pôr, eu tenho que ser meio rápido porque eu tenho 20 e poucos minutos. O sol se põe e fica escuro aqui, né? Então vamos lá. A lição número 4 é os primeiros líderes da igreja, né? Então aqui nós temos aqui o ministério de Estevão, a nomeação dos 7 diáconos, a morte, o apedrejamento de Estevão e assim por diante, né? Bom, esse é um assunto muito interessante. Olha como já estou percebendo aqui que está ficando escuro no meu rosto, mas daqui a pouco vai ficar um pouco mais claro porque tem umas folhas ali que estão me ajudando contra o sol no rosto, né? Quase tem que botar um raio. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco nesse estudo sobre a liderança daqueles tempos. Se nós somos líderes hoje, precisamos nos espelhar naqueles tempos. Fica assim conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então vou ler aqui o verso para memorizar, né? Vou ler o verso para memorizar. É a questão da aceitabilidade. E nesse verso tem uma informação que me deixou realmente impressionado. Mas vamos ver depois, daqui a pouco vamos ver. Isso aqui está em Atos capítulo 6, versículo 7. Então olha só, escutem só. Crescia a palavra de Deus, o crescimento da igreja, né? A palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Então dentro de Jerusalém muitos estavam se convertendo, né? E também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Isso me empolgou, porque os sacerdotes, via de regra, aliado com os reis, combatiam os profetas. Porém, nesse tempo aqui, não todos, mas muitos sacerdotes, seja descendentes, né, dos levitas lá de Arão, né, eles se converteram. Isso é maravilhoso, é simplesmente maravilhoso. Isso é uma baita notícia, né? Então nem todos os líderes se perdem, né? Bom, então seguindo adiante aqui, a respeito da nomeação dos 7 diáconos. Aconteceu um problema bom, né? Tem problema ruim e tem problema bom. Por exemplo, se alguém tem uma empresa e a empresa vai devagar, tá parada, não está crescendo, ou está crescendo muito pouco, etc. Isso é um problema ruim, né? Mas se a empresa cresce muito rápido, mais rápido do que consegue atender o crescimento, isso é um problema, mas é um problema bom, né? Vai ter que fazer um empréstimo, sei lá, vai ter que achar um sócio, vai ter que dar um jeito de atender os clientes que estão aumentando cada vez mais. Isso é um problema bom. Isso foi o que aconteceu com a Igreja Apostólica, logo depois, né? Eles eram uma centena e pouca de pessoas na primeira pregação, eles não eram mais uma centena e pouca, eram mais de 5.000. Olha o crescimento num dia, né? Aí resolveram lá, sob orientação do Espírito Santo, partilhar o pão, cuidar dos pobres, cuidar das viúvas, principalmente, que viúva, naquela época, penava, né? Não havia previdência social, nem aposentadoria, nem nada. E a viúva não era dona de terra, nem nada, então a viuvaça estava na desgraça. Então a igreja passou a cuidar das viúvas, né? E não tinha tão poucas viúvas, também não eram centenas, etc. Havia viúvas, né? E quanto mais crescia a igreja, mais viúvas apareciam. E também havia as viúvas que não eram da igreja, apareciam. Então as viúvas dos helenistas, ou seja, dos judeus, que não eram lá de Jerusalém, os judeus da dispersão, né, etc. Então não tinha viúvas só lá em Jerusalém, tinha viúvas em outros lugares. Eram assistidas pela igreja. Isso foi uma solução impressionante, foi uma coisa boa, coisa interessante. Mas a igreja se tornou tão grande em tão pouco tempo que não deu para os apóstolos continuar trabalhando, né? E aí começou a dar problemas na distribuição do pão, etc. e tal, lá. Os apóstolos estavam se vendo pequeno, como se diz, não é? E aí algumas viúvas lá começaram a reclamar, principalmente as viúvas dos helenistas, começaram a reclamar, só não estamos ganhando.
estão passando mal aqui, não estamos ganhando comida, não é? Estavam principalmente reclamando de comida. Daí os apóstolos se deram conta, mas espera aí, vamos nos reorganizar, né? Vamos nos reorganizar. Porque nós não estamos dando mais, nós apóstolos, nós estamos dando conta. Antes tinha uma meia dúzia de viúvas, bem poucas, eles faziam esse trabalho aí só na brincadeira, mas agora não estava dando mais. Nós temos que nos dedicar ao ensino, nós apóstolos. E alguém vai ter que assumir essa questão das viúvas. Aí chamaram isso de diáconos. Né? São diáconos aqueles que servem a igreja, né? Que ajudam no trabalho da igreja, etc. E tal. Escolheram 7 diáconos. Né? Esses 7 diáconos foram pessoas que eram consagradas, né? Pessoas de qualidades morais notórias, né? Espiritualmente e práticas espirituais aprovadas, né? Tinham reconhecimento público, eram pessoas que pagavam suas contas, pessoas que tinham boa família, pessoas que eram equilibradas, pessoas sábias, pessoas que tinham conhecimento da verdade, né, etc. Pessoas dedicadas e assim por diante, né, tinham suas qualificações. Então eles escolheram esses 7, e os 7 eram helenistas, então vamos privilegiar os helenistas mesmo. E isso deu certo, mas isso deu tão certo que na Bíblia não consta mais esse problema. Né? Esses homens trabalharam de certo, mais adiante aumentaram o número dos diáconos, não fala na Bíblia, mas enfim a igreja não parou de crescer, né? Bom, aí um desses diáconos era o tal de Estevão. Né? Estevão era muito estudioso, mas muito estudioso. Estevão devia ser um apóstolo. Né? Estevão passou além de cuidar das viúvas. Isso é um trabalho um voluntário que eles faziam lá, né? Isso não eram dedicados exclusivamente, não tinham dedicação exclusiva, eles tinham suas atividades seculares para ganhar seu pão, etc. E também faziam isso. E Estevão também ensinava. Estevão tinha muito conhecimento, mas muito conhecimento, né? E Estevão estava ensinando. Né? E isso incomodou, o ensino de Estevão incomodou os sacerdotes, incomodou o pessoal do Sinédrio. Né? Porque Estevão estava dizendo, olha, vocês estão venerando o templo. Isso não está certo. Né? Vocês estão transformando o templo num Deus. Vocês transformaram o templo em alguma coisa mais importante que o próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Vocês estão continuando com o cerimonialismo. Se Jesus já veio, já morreu, o cerimonialismo não precisa mais. Eles não aguentaram isso. Mas ficaram tão bravos. Mas brabos, furiosos. Rangiam os dentes. Né? E chamaram Estevão, prenderam Estevão, vamos apedrejar esse homem aí. Tem que apedrejar. Esse homem é um perigo, esse homem está blasfemando contra o templo. Olha só, Jesus também foi acusado de blasfêmia, né? Porque ele se julgava com o direito de perdoar pecados. E disse que ia derrubar o templo em 3 dias e ressuscitar. Ressuscitar não, isso era o que ele na verdade disse, mas em 3 dias ele reconstruiu o templo do corpo dele, né? Ele ia ser ressuscitado. Bom, aí chamaram o coitado do Estevão perante o Sinédrio, e o Estevão era mais instruído do que eles imaginavam. E Estevão fez um discurso, começou lá no antigo Israel e foi relatando como os sacerdotes, como os reis, etc., perseguiam os profetas, como matavam os profetas, e veio vindo até que mataram Jesus Cristo. Até ali eles estavam ouvindo. Porém, uma hora dessa ele disse que Jesus Cristo ressuscitou. Aí não aguentaram mais. Aí ficaram furiosos, né? E Estevão ali já não era mais só um diácono. Se transformou por uns momentos em um profeta. Digamos assim, profeta por 1 hora, ou talvez menos. Né? E Estevão estava anunciando a Jesus Cristo, a eles. Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo glorificado no céu, Jesus Cristo como o Messias aguardado. Aí eles não aguentaram mais. Aí eles ficaram tão furiosos que saíram de si, fora de si. Né? Chama-se sequestro neural, não tinha mais controle sobre suas emoções. Né? E então Estevão tinha que ser apedrejado. E foi apedrejado. Era uma blasfêmia, né? Falar contra o templo,
Porque Estevão falou foi ousado, mas foi verdadeiro. Irmãos, hoje em dia, dentro da igreja, muitas pessoas não estão podendo pregar o que querem pregar, né? Eu estou vendo, por exemplo, na TV Novo Tempo, o pastor Ivan Saraiva, o outro, aquele mais moreno, que eu esqueci agora o nome, e são pregadores ousados. Eles não fazem mais voltinha. Eu gosto de ouvi-los. Tem que pregar a verdade hoje claramente e diretamente. Eles estão fazendo isso. E são, neste sentido, um bom exemplo a todos nós. Temos que ser mais ousados. Espero que Deus os proteja. Ele vai proteger. Bom, mas aí Estevão foi morto. Foi apedrejado. E quando estavam vindo as primeiras pedras, Estevão olhou para cima e teve uma visão profética. Ele viu Jesus Cristo em pé, no trono. Levantou-se Jesus Cristo do seu trono. Estava em pé. Isso significa que estava homenageando, estava reconhecendo ali o seu filho, o seu profeta, o seu pregador, que estava salvo, sendo apedrejado pelos inimigos da igreja, né? E naquele momento do apedrejamento de Estevão, né, estava acontecendo o que aqui? Já estou aqui agora na lição de quinta-feira. Estavam terminando os 490 anos de oportunidade dados ao povo de Deus como nação. Estava terminando. Esse era o momento quando as pedradas bateram na cabeça de Estevão, e quando ele expirou, quando ele estava antes disso vendo Jesus Cristo em pé, estavam terminando os 490 anos dados aos judeus, né? E ao mesmo tempo estavam iniciando os 1810 anos aos gentios, né? De pregação aos gentios, que somados davam 2.300 anos, que acabam chegando até 1844. Daí começa o fim do tempo do fim, né? Então, após a morte de Estevão, surgiu em Jerusalém uma forte perseguição por parte do Sinédrio contra, e um dos perseguidores era Saulo ou Paulo, né? Mas Paulo, fez o caminho inverso do que muitos hoje na igreja vão fazer. Saulo começou perseguindo a igreja e se tornou um aliado da igreja e um defensor e um mestre da verdade, um ensinador da verdade. Hoje muitos pegarão o caminho inverso de Saulo, sairão da igreja para combater a igreja, né? E aí quando Saulo se converteu, Saulo era um perseguidor, mas Saulo ainda era suscetível a se arrepender. A ideologia não tinha pego ele tinha essa falsa ideologia na cabeça, mas não se deixou dominar. Quando ele encontrou Jesus Cristo, imediatamente ele tomou a decisão de seguir Jesus Cristo, né? Quem é, Senhor? Eu sou o Senhor Jesus Cristo, a quem tu persegues. Daí ele disse, não, acabou, não persigo mais. Não vou perseguir mais. Foi uma decisão imediata, não foi assim questão de meses ou coisa e tal, não, foi ali, naquele momento. Quando você perceber que você está errado, que está fazendo a coisa errada na igreja, está dando mau testemunho, está introduzindo mundanismo na igreja, assim que você perceber, mude imediatamente. Esse é o meu propósito também. Você vai enfrentar problemas até dentro da igreja, não tem problema, não tem. Vai ter perseguição, vai ter um monte de coisa, né? Pois bem, então veio a perseguição ali, exatamente após a morte de Estevão. E sabe o que significa essa perseguição? Eles tiveram que fugir de Jerusalém. Assim que fugiram de Jerusalém, começou a tal da dispersão, né, da igreja, e saíram para pregar em outros lugares, ou seja, começaram os 1810 anos de pregação aos gentios. Então, quando eles começaram a perseguir os cristãos, o que eles fizeram? Ajudaram o cristianismo de Jesus Cristo a cumprir a profecia dos 1810 anos. Só ajudaram. A questão é a seguinte:
Se alguém resolver combater Deus, tudo que ele vai conseguir é ajudar Deus. Porque Deus é muito mais inteligente que um ser humano, né? Então, ironicamente, tentando eliminar o novo movimento, o que conseguiram foi fortalecer o novo movimento, se expandir para o mundo inteiro, conforme a profecia. Essa é a questão. Que cada um de nós seja um profeta. Bem logo no finalzinho, como diz Joel 2, ou como diz Atos 2, todos os verdadeiros cristãos se tornarão profetas, certo? E agora que o sol está se escondendo atrás da árvore ali, já vai se tornar domingo, dia 1º de julho, eu estou concluindo aqui a lição. Santíssimo e poderoso Deus, abençoa-nos, para que nós sejamos profetas em nome de Deus. Seja como foi Estevão, seja como foi Paulo, seja como foi Pedro, não importa. Mas que sejamos profetas de Deus. Pedimos isso em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.